Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o que aconteceu em Santa Catarina. Vocês acham que a saudação nazista feita por muitas pessoas ao mesmo tempo em Santa Catarina, vocês acham que deve ser levada a sério? Ou vocês acham que não? Confira o texto que eu trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa sobre o nazismo. Confira o texto e depois você vai responder se a gente deve levar a sério ou não. Você tira as suas conclusões, porque é interessante o texto. Em cima do texto eu coloquei a minha visão com relação ao Brasil, ao que está acontecendo no Brasil. Eu fiz o texto sobre a ideologia nazista, sobre uma pequena introdução histórica do nazismo e trazendo sempre para um olhar aqui dentro do Brasil, com fatos que estão acontecendo no Brasil que podem ser confirmados numa simples pesquisa, os fatos que eu estou citando no texto. Então acompanhe o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. A democracia brasileira está em risco, não só no Brasil, a democracia do Brasil, mas as democracias estão em risco, estão sofrendo um sério ataque da extrema-direita. Acompanhe o vídeo e se inscreva no canal. Saudação nazista em Santa Catarina, Brasil, deve ser levada a sério? Por Adenício Oliveira de Jesus. 5 de novembro de 2022. O nazismo, movimento de extrema-direita, nasceu na Alemanha com um discurso salvacionista e de retorno da Alemanha a ser uma potência de novo, visto que fora derrotada e prejudicada no Acordo de Versalhes em 1919. O tratado impôs condições rigorosas à Alemanha, arrastando a Alemanha a uma crise econômica e política no pós-Primeira Guerra. A Primeira Grande Guerra durou de 1914 a 1918 e matou cerca de 10 milhões de pessoas. O nazismo nasce com Hitler nesse contexto histórico na década de 1920, difundido pelo seu líder em uma ideologia nazista extremista. O nazismo assumiu o poder em 1933 quando Adolf Hitler, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tornou-se primeiro-ministro na Alemanha. A partir daí ele impôs uma ditadura totalitária perseguindo opositores. O nazismo tinha, segundo Daniel Neves Silva, como ideologias: antissemitismo, o preconceito contra pessoas de origem semita, árabes e judeus, vinha na forma de preconceito religioso e principalmente racial. Antiliberalismo, ou seja, desacreditar das democracias e direitos básicos do cidadão. Antibolchevismo ou antimarxismo, que seria, segundo Hitler, uma conspiração de dominação internacional orquestrada pelos judeus. Racismo, o nazismo pregava a superioridade da raça ariana, o que os fez perseguir, além dos judeus, as minorias que existiam na sociedade alemã. Exaltação da guerra. Eugenia, ideal de purificação da raça. Exaltação da raça germânica. Nacionalismo extremo. Desejo de expansão territorial. Desprezo pelas artes modernas. Culto à personalidade, chamando seu líder de exaltação de sua personalidade a partir da expressão Heil Hitler. Acrescento aqui que essa expressão falada era acompanhada do braço estendido, ao meu ver simbolizando no gesto de estender o braço total reverência e submissão cega, corpo e mente, ao líder e aos ideais nazistas. Desta forma infere-se no comportamento do nazismo intolerância extrema a quem pensasse diferente, inclusive pessoas do próprio partido ou da própria direita. Com essa ideologia radical de extrema-direita, o nazismo foi crescendo na sociedade justamente com discurso de ódio, nacionalismo extremo, intolerância a quem pensasse diferente do líder, violência e demonstração de força militar. Aproveitando-se do contexto de violência, forte desemprego, ressentimento da derrota do pós-derrota alemã na Primeira Guerra, que levou a sociedade alemã à forte radicalização da política e temor do comunismo soviético, o nazismo encontrou terreno fértil na violência, desemprego e ressentimento que imperava a sociedade alemã. Desta forma o líder dominou as mentes da sociedade de tal forma que a morte de cerca de 6 milhões de judeus, ciganos, pessoas com deficiência ou com capacidade mental reduzida, foram todos assassinados dentro da lei. As leis de Nuremberg amparavam juridicamente essa perseguição, no genocídio chamado de Holocausto realizado nos diversos campos de concentração.
Por isso as constituições dos Estados democráticos de direito trazem no pós-Segunda Guerra limites de poder aos chefes de Estado, pondo a Constituição como lei máxima e subordinando todos aos limites da lei e do respeito aos direitos humanos, sob pena de responder nas esferas civil, administrativa e criminal assegurado o devido processo legal. Além de apoio legal, Hitler, com sua ideologia e grande oratória, ascendeu rapidamente como chefe do partido, chanceler e presidente da Alemanha, chegou a trocar a bandeira do país pela bandeira do partido com o símbolo nazista. A suástica, em que pese tenha sido símbolo milenar utilizado por outros povos e com diversos significados, o símbolo foi apropriado pelo nazismo, pois para eles o símbolo representava orgulho nacional. Hitler tinha apoio de pessoas comuns e da classe média, e grandes empresas, e os que se opunham eram delatados e exemplarmente eliminados para intimidar outros possíveis dissidentes ou traidores. A invasão das tropas alemãs na Polônia em 1º de setembro de 1939, deu início à Segunda Grande Guerra Mundial ocorrida entre 1939 e 1945, onde cerca de 70 milhões de pessoas morreram. Após décadas da derrota, células neonazistas espalham-se pelo mundo encorajados com vitórias de governos de extrema-direita. Inclusive no Brasil foram identificadas 530 células neonazistas, segundo o levantamento feito pela antropóloga Adriana Dias, uma das principais autoridades nos estudos sobre grupos neonazistas no Brasil. Os campos de concentração estão sendo recriados no mundo pela extrema-direita, agora não mais por paredes físicas, mas dentro dos corações humanos por métodos eficientes de desconstrução da confiança na política e nas instituições como judiciário, executivo e legislativo. Na desconstrução da cidadania, da dignidade humana, disseminando o ódio e a violência nas mentes, minam os fundamentos da democracia, desta forma transformam direitos consagrados em alvo de violência, agressão, desconstrução do outro, racismo, intolerância e negacionismo de verdades científicas óbvias. A defesa paz social e respeito aos direitos humanos conquistado no pós-Segunda Guerra Mundial quando o nazismo foi derrotado pelas forças aliadas em 1945 está em risco. É necessário promulgar nos corações a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como um antídoto aos novos velhos discursos contra comunistas, políticos ou corrupção, entre outras falácias similares mas tão eficientes quanto outrora fúnebres, alimentadas pelo medo de cada um, precisa e perversamente cultivado, especialmente agora onde a mentira viraliza-se na velocidade de um clique, com precisão algorítmica nos medos de cada um, e a verdade da justiça vira memes supostamente engraçados, que não se leva a sério. Hitler agiu especialmente contra a cultura dos povos, primeiro dele próprio, depois de todos os povos que ele considerasse indigno de viver sob sua própria ótica e sob seus critérios. Por isso queimava livros 3 e tentava refundar a nova cultura segundo a ótica nazista, mataram defensores de direitos humanos, ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência, homossexuais e negros, eliminaram também os partidos políticos. Pois, não cabe pluralidade de pensamento ou contraditório, nem democracia. Por isso sonhava eliminar qualquer que pensasse diferente, não homogêneo. Acreditando que eram seres superiores frente aos demais povos. É importante lembrar que as manifestações em Santa Catarina em atos antidemocráticos em apoio a Bolsonaro com saudação nazista são de certa forma incentivadas pelo próprio presidente Bolsonaro, que recebeu calorosamente a neta do ministro das Finanças de Hitler. O secretário do presidente Bolsonaro, Alvin, fez discurso parafraseando o ministro da propaganda nazista, e o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, em 24 de março de 2021, fez gesto considerado símbolo utilizado por supremacistas brancos em pleno Congresso Nacional. Quando o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, discursava, a sessão era para questionar a aquisição na compra de vacinas para o Covid-19.